Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 27 de setembro. Agora na Espanha, 10 horas e 29 minutos. No Brasil, 5 e 29 da manhã. A BTC subindo mais 4,98%. A Nasdaq ali respirando, subindo mais 1,47%. Virada numa shit coisa. O DXY, como eu reportei para vocês, está ameaçando ser engolfado aqui no diário. Quando acontecer o engolfamento, que deve acontecer no próximo candle, já que é nítido a fadiga do DXY, isso aqui vai cair igual uma jaca, vai voltar para buscar a nuvem na projeção. E a BTC, vamos olhar aqui a nossa banda de VWAP mensal, como eu havia prognosticado, lambeu a lower e agora volta para VWAP. Chegamos a fazer a máxima nessa madrugada em 20.350. Eu reportei aqui no canal que o padrão comportamental dos ativos é esse. A banda existe para ser trabalhada. Então, dentro da banda de VWAP mensal, aqui ó, essa linha abóbora ou marrom é a VWAP mensal. Então, a gente estressou a upper, voltamos para a VWAP mensal. Estressamos a lower, eu avisei aqui no canal que a gente já havia lambido a lower e que essa subfigura triangular ia explodir de forma ascendente. Um monte de gente encheu de mensagens aqui no canal dizendo que ia shortar porque o triângulo ia explodir para baixo, mas é óbvio que se já havia estressado a lower, é óbvio que ele ia buscar a VWAP. É o que aconteceu, a gente buscou a VWAP. E o amplo triângulo que está se formando numa visão mais holística, mais macro, também dá conta de que a gente vai explodir para cima, porque a gente está estressando a base da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Se a gente puxar a grade, a última vez que a gente estressou a lower dessa grade foi no evento pandêmico, a gente desafiou, mas não fez perder a vigência dessa grade, e agora, igualmente, né, nessa conduta dura do Fed, altamente hawkish, aumentando artificialmente o DXY, né, em que o dólar está se valorizando absurdamente contra todas as divisas do G7. Eu já vou falar sobre isso. A libra esterlina está colapsando em relação ao dólar. É óbvio que isso aqui, em algum momento, ia explodir para cima. É o que está acontecendo. Os sinais de fadiga do DXY já são muito claros. Se a gente colocar no Google USD contra euro, hoje um dólar compra 1,04 euro. Isso vai acontecer já com a libra esterlina. É capa da Bloomberg, a libra esterlina está colapsando. Já eu vou falar disso. O colapso da libra esterlina britânica é uma preocupação latente agora no Reino Unido. Mas já eu vou falar sobre isso. Então é óbvio que a gente está numa camisa de força. Não tem como o dólar continuar se valorizando contra todas as divisas do G7. Essa camisa de força vai explodir. O Banco Central japonês, nas últimas 2 madrugadas, interveio para defender o iene contra o dólar. Ou seja, gente, a gente está numa absoluta camisa de força que vai redundar na explosão ascendente dessa figura triangular para buscar essa camada congestional. Então, na banda de VWAP mensal, basicamente a gente retornou em direção a VWAP, como só ia acontecer. E aqui no nosso gráfico, na figura triangular no gráfico das VWAPs, eu já reportei aqui no canal que essa longevidade em termos de afastamento da VWAP anual tá bizarra. A gente está indo para o 162º candle de afastamento em relação à VWAP anual. Gente, isso é outro fenômeno de absoluta excepcionalidade e raridade. A BTC não fica mais de 150 candles no diário longe da VWAP anual. Isso vai retomar a normalidade. Ela pode se afastar, pode viajar, ir lá para Marte e volta para prestar continência à VWAP anual. Pode se afastar e volta para prestar continência à VWAP anual. Pode se afastar para cima e volta para prestar continência à VWAP anual. E esses afastamentos normalmente duram no máximo 100 candles. A gente já está a 162 candles afastado da VWAP anual. Então vai voltar para prestar continência. Então vai explodir para 30 mil já. No intraday a BTC está um reloginho. A gente basicamente
estressou aqui a upper e agora a gente está fixado aqui na banda superior da banda de VWAP no intraday. Já já a gente vai buscar a VWAP. A hora que der uma oportunidade, vou ofertar os sinais. Ontem, todos os sinais ofertados na sala fecharam com lucro, os 4 sinais. Na seara fática, a FTX vai adquirir os ativos da falida Voyager, os ativos digitais da falida Voyager, por 1,4 bilhão de dólares. É um alento para os credores, já que e para o mundo cripto como um todo, já que não vai haver um despejo estressando os books nos mercados. Simplesmente vai ser uma ordem over the book, né? Uma ordem OTC, em que a FTX vai ficar titular de todos esses ativos digitais da falida Voyager. E o Banco Central Australiano detalha o lançamento da sua Coinbank Digital Currency ao divulgar o white paper. Gente, isso aqui não vai ser uma stablecoin, não. Isso aqui vai ser dólar australiano rodando, running on blockchain, rodando em blockchain. Ou seja, a liquidez no mundo das DeFi tende a explodir assim que uma CBDC desse calibre chegar nos mercados. E o criador e fundador da Terraform Labs, o Ducon, está zombando das autoridades. Ele tweetou agora na madrugada que estaria na sua sala de estar programando, escrevendo códigos, sabendo ele que ele se encontra na difusão vermelha da Interpol, é um homem foragido e fica tweetando. A cara dele não tá muito boa, não. Enfim, mas ficar zombando das autoridades também não vai ajudar a sua situação. Mas, na seara geopolítica e finanças internacionais, a Ucrânia recebe mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, agradeceu aos Estados Unidos pelo fornecimento do sistema. É sabido e ressabido que agora a Ucrânia está aumentando a sua resistência, forçando a Rússia a convocar, inclusive, reservistas. Essa guerra está tomando uma proporção maior do que o inicialmente imaginado pela Rússia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A gente espera, sinceramente, que o Kremlin não faça uso de armas nucleares. E o Putin concede a cidadania russa ao fugitivo Edward Snowden. Para quem não sabe, o Snowden era um funcionário público norte-americano, trabalhava para a agência de inteligências NSA e acabou divulgando informações ultra secretas. Foi um escândalo na época e teve que fugir e pedir asilo na Rússia. E agora a Rússia, o Vladimir Putin concede a cidadania russa ao ex-contratado da Agência de Segurança Nacional norte-americana, o Edward Snowden. É também uma provocação russa aos Estados Unidos. E a libra esterlina está colapsando e já já deve perder a paridade para o dólar, e é bem provável que $1 em muito pouco tempo compre mais que uma libra esterlina. Mas não se esqueçam que agora o DXY está encontrando sinais de fadiga. Pode ser que o Banco Central inglês, o Banco da Inglaterra, intervenha no mercado Forex para defender a libra contra o dólar norte-americano. O fato é que a gente está muito próximo de um engolfamento. Eu reportei aqui no canal que quando acontecesse esse engolfamento, a BTC iria explodir. E é bonito de ver, a gente acordar, ver a BTC subir mais 5,11%. E a Nasdaq está virada ali ao mesmo tempo numa shitcoin, subindo somente mais 1,39%. Lembrando que a Nasdaq caiu igual uma jaca durante mais de 7 candles. Depois eu vou fazer uma análise da Nasdaq, que está morrendo, a Web 2 está morrendo. Ecossistemas como o iOS pertencem a um período jurássico. E esses apps vão migrar, vão se transformar em dApps, em apps descentralizados, e vão migrar para a Web 3. Então é bonito ver toda uma tecnologia dessa da Web 2 morrer. É lindo de ver essas Big Techs que valem trilhões de dólares desmoronarem, porque também foi obra e criação do Fed, que inclusive com essa política de juros negativados
num patamar bizarro por um período de tempo tão extenso, acabou até incentivando a recompra institucional de ações, e agora toda essa mentirada de Big Techs valendo trilhões, até o Krugman, o Nobel de Economia, ele achava engraçado que tudo valia trilhões, né? Apple chegou a valer mais de 3 trilhões, Facebook valendo mais de 1 trilhão, Tesla indo para 1 trilhão, ou seja, era a festa do trilhão que agora talvez tenha encontrado um ponto de inflexão muito interessante na Web3. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, vou fazer Lunk de novo, porque tem muita gente pedindo. Deixa eu ver a quantas anda a Lunk nesse momento. A Lunk agora caindo 5% a 29.597. Ontem chegou a subir mais de 60% no auge do rally de ontem. Mas daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.